Volta para trazer uma informação importante sobre o futuro de Pedrinho e também outra informação sobre a situação envolvendo o Fausto Vera. O Atlético espera solucionar esses dois casos, essas duas necessidades da equipe até o final desta semana. Em relação a Pedrinho, o Atlético gostaria de aumentar o contrato de empréstimo do jogador, que se encerra agora no dia 30 de junho, e a diretoria gostaria de mantê-lo pelo menos até o dia 31 de dezembro de 2024. Pelo lado de Fausto Vera, o Galo ofereceu 4 milhões de dólares, o que dá mais ou menos 22 milhões de reais ao Corinthians, pela contratação do meio-campista argentino de 24 anos, que tem contrato no Parque São Jorge até dezembro de 2026, e a diretoria está muito confiante de que o negócio pode sair até o fim desta semana. Bom, o Galo está conversando com os dois clubes e eu vou trazer mais detalhes sobre essa situação envolvendo Pedrinho e Fausto Vera. E aí vocês vão saber o que o Atlético pretende em relação aos dois. Antes de mais nada, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like no vídeo, compartilhe este vídeo com seus amigos atleticanos e não se esqueça de ativar o sininho aqui embaixo. É sempre muito importante para que você seja notificado sobre todo e qualquer vídeo que for publicado aqui no canal do Camisa 12. Bom, vamos primeiro por partes. Pedrinho. Pedrinho ganha hoje no Atlético 450 mil reais mensais. Na verdade, ele custa isso ao Atlético. Isso é salário, direito de imagem e os tributos que o Atlético precisa pagar para ter o Pedrinho no elenco, que atualmente é comandado pelo Gabi Milito. O Galo quer renovar o empréstimo de Pedrinho até dezembro de 2024. Hoje o empréstimo do jogador se encerra daqui a 11 dias, no dia 30 de junho de 2024. E aí a diretoria atleticana quer renovar este empréstimo do Pedrinho até o final do ano. Mas para renovar esse empréstimo do Pedrinho até o final do ano, o Galo não quer ter que desembolsar nada para mantê-lo para o Shakhtar. Hoje o Pedrinho tem um contrato renovado com o Shakhtar Donetsk da Ucrânia até 30 de junho de 2024. E o Atlético, até 30 de junho de 2029. E o Atlético conversa com o clube ucraniano e também já autorizou o staff do jogador a conversar com o clube ucraniano para que ele permaneça em Belo Horizonte pelo menos por mais 6 meses, sem que o Atlético tenha que desembolsar absolutamente nada. O Galo não desembolsou na renovação do empréstimo, mas desembolsou no primeiro contrato do Pedrinho por empréstimo. E agora o Galo não quer desembolsar mais nada. Esse é o desejo do Galo. Se o Shakhtar der ok para o empréstimo de forma gratuita, o Atlético vai manter Pedrinho. Esse é o ponto importante. É um pedido de Gabriel Milito. O técnico argentino quer a manutenção do meio-campista. Entende que ele pode ser útil ao atual elenco. E por isso gostaria de manter Pedrinho. Mas para isso, Pedrinho teria que aceitar a manutenção do atual salário, 450 mil reais mensais, e o Shakhtar também aceitar um empréstimo de forma gratuita. O Atlético espera resolver essa situação ainda nessa semana. O caso do Pedrinho é um pouco mais complicado, porque Pedrinho, como eu disse, tem empréstimo até o dia 30 de junho de 2026, que dá num domingo. E aí o Pedrinho teria que ficar à disposição já na segunda-feira seguinte, no dia 1º de julho, e para o dia 2 de julho, porque o Atlético tem partidas nesta semana, acho que inclusive envolvendo jogos importantes do Campeonato Brasileiro. Eu não tenho exatamente os jogos que o Atlético vai ter nessas datas, mas o Atlético terá partidas importantes nessa semana, e aí é importante que o Pedrinho já esteja à disposição nesse período. Agora vamos para Fausto Vera. Como o Atlético teme que Fausto Vera entre em campo mais uma partida pelo Corinthians, aí complete o 7º jogo no Brasileiro e não possa defender outro clube do futebol nacional, o Galo quer solucionar essa situação de Fausto Vera ainda essa semana. O Galo ofereceu 4 milhões de dólares parcelados pela contratação do meio-campista de 24 anos, que é um pedido do técnico Gabriel Milito. Então o Galo quer resolver essa semana para que ele não complete o 7º jogo no Brasileirão. Lembrando, ele ficou fora da partida contra o São Paulo no último domingo. O Corinthians enfrentou o São Paulo, recebeu o São Paulo na Neoquímica Arena e o Fausto Vera estava fora do elenco comandado pelo Antônio Oliveira. Então, nesse momento, o Atlético quer resolver rapidamente a situação de Fausto Vera para evitar que o jogador complete o 7º jogo pelo Corinthians. Além do Galo, o Boca Juniors também tem interesse na contratação do Fausto Vera, mas o Galo hoje é o favorito. Até porque Fausto Vera gostaria de trabalhar novamente com o técnico Gabi Milito. Eles trabalharam juntos no Argentinos Júnior entre 2021 e 2022. Fausto Vera viveu o melhor momento da carreira dele
e além de querer trabalhar mais com o técnico Gabi Milito, ele quer ter mais minutos. E no Atlético, muito provavelmente, ele terá esses minutos que ele pleiteia no Corinthians, mas não tem tido. Então, Fausto Vera, muito provavelmente, deve ter um desfecho ainda essa semana. O ponto é, vai acertar esse negócio de uma vez? O Atlético vai conseguir o negócio, vai conseguir a contratação do jogador? Esta semana, o Atlético deve ter uma resposta a respeito de Fausto Vera. Então, o Galo tentando solucionar essa situação do Fausto Vera para que ele chegue ao clube e seja um novo reforço do elenco comandado pelo técnico Gabriel Milito. Tá falado, meus amigos? Um beijo no coração de vocês e até a próxima. Precisa desse para treinar bem, O Bernard, que inclusive chegou na cidade do Galo... Disse que quando ele chegasse, ele manteria o patamar elevado, porque ele está no mesmo nível do Hulk, do Paulinho e dos caras que aqui estão. Então ele mantém o patamar do Atlético, que já é alto. O Atlético, para mim, está ali no top 3 do futebol brasileiro, top 2 talvez, e o Bernard ajuda a manter isso. Então eu vejo o Bernard dessa forma. Acho um baita jogador, um ótimo nome. Para mim ele vai ser muito útil esse elenco do Galo, até porque o Atlético tem encontrado problemas e aí ele ajuda a manter um time forte na disputa por títulos. É isso que eu penso. É que você dizia que mudaria o patamar, né? Mas eu acho que ele ajuda a manter o patamar que o Atlético já tem, que é muito alto, HG. É muito alto. E é difícil encontrar jogadores nesse nível para que o Atlético tenha. Ele está no mesmo nível do Arana, do Zaratio, do Scarpa, do Paulinho. Eu não vou colocá-lo no mesmo nível do Hulk, não, porque eu acho que o Hulk está um patamar acima de todos eles. Então, para mim, ajuda o Atlético a manter o patamar que já tem. E o Bernard é um baita jogador. É qualificação de elenco, né, Thiago? Eu acho qualificação de elenco, né? Quando você deu essa escalação aí, esses 5 jogadores, vamos lá, Arana, Zaratio, Hulk, Paulinho... Agora o Bernard e Scarpa. E o Arana. E o Scarpa, seis atletas, assim, de nível que seriam titulares muito alto. Do Brasil. Quais times do Brasil tem... Flamengo e Palmeiras. Não, que tem um elenco 6 jogadores desse nível. Então, assim, são jogadores extremamente qualificados. Aí resta saber como que isso vai encaixar, como que vai funcionar, qual vai ser a entrega. Se o Atlético não vai perder atletas desse ciclo que eu acabei de falar até o final da temporada, seja por lesão, seja por negociação. Vai. Então, enfim, é um jogador que chega para acrescentar bastante, gera uma grande expectativa ao torcedor do Atlético. O torcedor do Atlético está muito animado com a contratação do Bernard. Eu acredito que vai acrescentar bastante, vai manter um nível técnico de alta qualidade. Então, que esse jogador se entregue da maneira que ele se entregou aos outros times. A gente via um Bernard jogando no futebol grego. Pode-se questionar muito a qualidade do futebol grego, mas ele estava jogando, ele era titular, ele entregava gols, ele entregava assistências. Então, esse jogador motivado por aquilo que já foi feito para ele logo da sua chegada aqui, eu acho que isso mexe muito com o atleta, mexe muito com a pessoa. Sempre que ele entrar em campo, ele vai com certeza lembrar do que foi feito para ele na chegada dele aqui no aeroporto. Porque a gente sabe, vários atletas são recebidos no aeroporto, né? Os times hoje fazem muito isso, de receber no aeroporto. Mas o que foi feito pro Bernard foi fora da curva. Eu só tinha visto no Atlético sendo recebido assim o Tardelli. E o Tardelli entregou bastante quando ele teve esse retorno aqui no Atlético. Então eu espero que o Bernard também faça o mesmo e que o Milito saiba, que eu tenho certeza que vai saber, movimentar as peças para encaixar o Bernard da melhor forma. Ô Gui, quando a gente olha para as atuações, e obviamente que eu não assisti aos jogos, mas em vários lances, principalmente com participações do Bernard, você nota um cara fisicamente voando, sim, com histórico baixíssimo de contusões. Sim. E aí tudo isso aponta para um cara que fisicamente está bem e tecnicamente dispensa comentários. Ou seja, o Atlético fez uma baita de uma contratação. Com certeza, com certeza. O Bernard, eu concordo muito com o que o Elton disse, ele chega para qualificar ainda mais esse elenco do Atlético. Principalmente porque é uma peça a mais que o Milito ele pode colocar nesse meio campo do Atlético, que nos últimos jogos a gente viu talvez um pouco com falta de criatividade, um pouco com falta de intensidade talvez. E aí você pega o Bernard, ele vai olhar para um lado, tem o Paulinho, olha para o outro, tem o Scarpa, olha para o lado, tem o Arana, olha para o outro lado,
tem o Zarate, olha pra frente tem o Hulk. Cara, é um timaço esse time do Atlético, é um timaço. E o Bernard, mas jogava no futebol grego, mas vamos combinar, o nível do futebol brasileiro também não é dos mais elevados possíveis. Aqui, quantos jogadores a gente viu que não deram certo em inúmeros clubes, de diversas ligas lá, que chegaram aqui e deitaram. É questão de adaptação. E o Bernard, ele conhece o futebol brasileiro. Ele sabe onde ele tá pisando. Conhece principalmente o Galo, conhece a torcida, sabe do carinho. Então o Bernard, eu acho que o combo dele só é benéfico. Não tem um ponto que eu consigo ver e falar, cara, isso aqui eu acho que não vai dar certo, não. Claro que em campo pode acontecer um desastre, a gente não tem bola de cristal. Mas hoje, como foi o início do, cara, o início do Scarpa. Exatamente, e às vezes a ideia do treinador não é aquela ideia ali para fazer um movimento correto, o que ele pensa para aquele atleta. Foi o que aconteceu com o Scarpa. O Scarpa, em determinado momento, o torcedor atleticano regalava o olho e falava assim, caralho, não é possível que não vai dar certo aqui. E acabou dando certo, acabou chegando o Milito que pegou como é que a gente vai montar esse Atlético com o Bernard de titular? O Bernard no meio. Hoje eu acho que o Bernard ele é muito mais um meia do que pega, um por exemplo, daqui a pouco, tá? Com todo mundo aí. Com todo mundo? Everson, Saravia, Fux. Batalha. Não, vamos pôr Batalha na zaga? Vamos pôr o Batalha na zaga. Então tá, Saravia, Batalha, Júnior Alonso e Arana. Otávio e agora? Zarate fazendo o segundo Bernard, homem. Pra ter o Bernard e o Então, Zarate. pois mas o Zarate... Esse time vai ganhar com a bola, mas vai perder demais. Esse é o problema. Você tem 6 jogadores É um problema bom diferenciados. pro Milito, no caso. Você tem 6 jogadores diferenciados. Assim, eu acho que eles têm que estar em conta. Eu acho que o Zaratio corre o risco de... Mas aí quem que entra no lugar dele? O Alan Franco não sai do time do Milito. Esse é o ponto. Não sai do time do Milito. Otávio, Alan Franco e aí sobra o terceiro homem de meio campo. Isso. Você pegaria e meteria o Bernard por ali? Eu colocaria o Bernard. Ou o Bernard aberto? Aberto? Não, o Bernard no meio. No meio, aberto não vai mais. É Bernard no meio. Porque aí você usa Paulinho, Hulk e Scarpa. Eu acho difícil o encaixe de Arana, Zaratio, Bernard, Scarpa, Paulinho, Arana, Hulk. Zaratio, então, eu É também. difícil, não é impossível, mas é difícil. É difícil. Mas esse time aí que a gente, esse time, vamos lá de novo. Eu pensei com a cabeça do Saravia, Batalha, Alonso e Arana, Otávio e Alan Franco com Bernard, Paulinho, Scarpa e Hulk com o Zarate indo pro banco. Indo pro banco. Tá de acordo, Thiago? Não tô de acordo. Nossa. Então, você tiraria o Alan Franco. Hoje sim. O Alan Franco? O Zarate é diferenciado. E aí, cara, eu sei. O Paulinho vai sair do Galo na janela? Mas ele não. Mas aqui, a questão do segundo homem, tentando agora, ele não rendeu o que rendeu em outra oportunidade. Sim, mas é porque assim, meu em 2021 ponto não é o mesmo Zarate. Você deixa de ter os 6 diferentes no campo para colocar um deles no banco. Então eu não colocaria nenhum. Se vira, meu filho, vai aprender a jogar de outro jeito, vai voltar a jogar bem nessa função. Porque o Atlético tem 6 caras diferenciados. Tem o Bernard, tem o Zaratio, tem o Scarpa, o Arana, o Paulinho Hulk. Então eu não gostaria de perder esses caras assistindo ao jogo e assistindo ao espetáculo. Eu acho que na forma que joga o Milito, que o Milito é completamente doido. E assim, não é ruim isso, não é uma coisa ruim. Mas o Milito conseguiu reinventar o Batalha como zagueiro. Para mim, a melhor versão do Batalha é como zagueiro. Sim. Ele conseguiu tirar o melhor do Sarabia como terceiro homem pela defesa do lado direito. Ele conseguiu fazer o Arana voltar a jogar muita bola, mais espetado ali, como quase um ponta pela esquerda. E buscou o Gustavo Scarpa. Hoje ele está escalando o Gustavo Scarpa de lateral esquerdo, que eu acho que é um erro dele. Mas ele consegue tirar desses caras o melhor que tem. Não, sim, mas eu acho que ele poderia escolher uma outra opção e fazer isso. Mas enfim, voltando a esse assunto do Bernard, eu acho que ele poderia, e ele não pode, em momento algum, perder o Scarpa pela direita, porque para mim é onde o Scarpa mais joga bola. Ele não pode perder o Arana pela esquerda. O restante, eu acho muito importante que ele consiga o Arana encaixar. pela esquerda e o Scarpa pela direita. Isso, ele não pode fazer esses dois. Tá. O jogo do Atlético passa por esses dois. Mas, Thiago... Agora, o restante, aí ele pode mexer, mas eu acho que ele não tem que tirá-los. Então, Thiago... Manter o Paulinho, então, eu manter o quero Zarate, discutir isso manter o com você. Bernard e manter o Hulk. Eu quero discutir isso com você. A melhor versão do Só com Zaratio... Não, é porque é ele que tá falando a respeito do Zaratio. Eu tô sendo contra do contra. O Zaratio, ele já jogou como primeiro volante, como segundo volante. E pelo lado direito também. Pelo lado direito, ele faz múltiplas funções. 21 como Porém, é 2021.
O Zarate de 2024, ele passou por algumas lesões e um envelhecimento natural que me faz preocupar se o Zarate vai conseguir fazer esse homem de marcação à frente do Otávio, no lugar do Alan Franco. É que o ponto do time do Milito, pelo menos pra mim, é que todo mundo marca. Talvez o Hulk e o Paulinho sejam liberados em algum momento. O Zarate não marca da mesma forma que marca o Alan Franco, isso é óbvio. Mas o Scarpa volta, o Arana volta. Eu tô falando isso, o Scarpa tá jogando hoje como lateral esquerdo, cara. Eu acho que isso mata o futebol do Scarpa. Mas você tá metendo o Paulinho pelo lado esquerdo, Thiago. Paulinho? Na sua formação na sua escalação, foi. mas é isso. Não. O Arana tem que estar na esquerda e o Scarpa na direita. Ali no meio, que Mas como é que você vai montar esse time do Alan Franco pra frente? O Alan Franco é seu titular? Não. O titular seria o Otávio. E o Zarate. Dele, o Zarate. Isso. Mais à frente, eu tô com o Valu. campista central, Nessa eu tô com o Valu. o Bernard. Pela Você tá direita, você tá o com Scarpa nós. pela Sem a esquerda. bola. E no ataque, Sem a bola é um problema. Não é problema, o Scarpa marca, o Arana marca. O Scarpa Pra lateral você esquerdo, soltar os laterais, os alas, como o Arana e o Saravia, necessariamente você tem que ter o Otávio e o Alan Franco. Isso. Senão você não vai ficar tranquilo pra fazer. Não Vem fica, na minha. Thiago. Vem na minha. Mas Você discute ele não comigo, solta acaba os o programa, laterais. você me dá razão no almoço. É que assim, Ele o não jeito solta que o os Thiago tá laterais. falando é possível, só que vai exigir um pouco mais de sacrifício de todo mundo que estiver jogando. Inclusive até do Paulinho. Enquanto E ele do próprio falava, Bernard. eu fiquei pensando, Thiago, esse time com os 6 jogando, ele pode se defender lá com a última linha, Saravia, Fux, Bataglia e Arana. Você pode colocar o Otávio, isso aí no momento sem a bola, na frente, fazer uma outra linha de 4 defensores com o Scarpa, o Zarate, o Bernard e o Paulinho, vamos dizer assim, sabe? Sim. E o Hulk, mas digo sem a bola. Pra 4-1-4-1, ir, diria o professor. isso, pra ir todo mundo. Eu fui tô com vanguarda, tá certo? Eu fui vanguarda, fiz isso antes do Guardiola. Mas eu não sei se mas o Zarate... aí exige, então, vai entrega de exigir todo mundo. um pouco mais É que de assim, sacrifício, o meu por ponto exemplo, é do que Paulinho. esse esquema já exige de todo mundo. Isso. Muito, e muito entrega. É. O Arana volta pra marcar e chega na ponta. O Scarpa volta pra marcar e chega na ponta. No jogo contra o Cruzeiro, que o Atlético vence por 3-1 na final do Campeonato Mineiro, em alguns momentos, quando o Atlético já vencia por 2-1, antes mesmo do Scarpa fazer o terceiro gol, o Scarpa quase fechava como um lateral direito. Lateral direito, sim. Isso mesmo. Quase fechava como um lateral Uma linha de direito. 5, né? E fazia uma linha de 5 quando precisava defender. Então já exige muito esse esquema de que todos os jogadores defendam muito. Que é o jeito Esse Milito. é o jeito do Milito de ser. Aliás, se é bom ou se é ruim, são outros 500. Aliás, mas é o jeito dele. Ô Milito, você tá matando o Scarpa, cara. Eu sei que é do seu estilo, mas você é louco. Quando tá aberto na direita, o homem sai como um louco pra marcar. Tem que ser assim mesmo, sem a bola, não tem jeito. Mas aí você mete o cara de lateral. Porra, você perde uma figuraça pela direita. Fundamental importância. Você não ganha um lateral esquerdo, né? E aí não dá pra apontar. Porque, por exemplo, se o Arana perde aquela bola que ele perdeu pro Estevão, se o Gemerson, se o Gemerson perde aquela bola para o Estevão, que saiu o golaço do Tem que Estevão, se mudar de você verdade. já imaginou o que estaria depois do jogo, o que estaria sendo dito para o Gemerson? Pois é, mas como foi o Scarpa, não dá para criticar, sabe por quê? Não tem cacoete, ele ajuda por ali. Então aquela história de que o Atlético pretende sobreviver a esses desfalques é uma realidade. E por isso eu defendi e fui apedrejado de que, nesses casos, é importante às vezes você mudar o jeito de jogar. Não vai, mas eu acho importante. Ficamos aí com o nosso giro de notícias aí do maior clube brasileiro, você não pode perder nada. As informações traga aí pelo Thiago Fernandes e com o Everton Ribeiro e os demais amigos aí na bancada dos donos da bola MG, fica à disposição para você estar assistindo e acompanhando diretamente aí do seu canal do YouTube. E ficamos à vontade aí para poder recepcionar vocês com as melhores notícias do Galo. Então, se você curtiu esse conteúdo, não esquece de deixar like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação. Um grande abraço no coração, até o próximo vídeo.